Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos, bem-vindos a esse momento de meditação, reflexão da Palavra de Deus. E hoje, nesse dia 6 de novembro, que é uma quinta-feira, nós vamos refletir Lucas 15, 1 ao 10. Não deixe de dar o seu gostei, de compartilhar esse conteúdo, de deixar um joinha, um oi. Só um oi embaixo nos comentários já ajuda a melhorar o alcance do vídeo. Vamos então agora iniciar a reflexão. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para escutar. Os fariseus, porém, os mestres da lei, criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores, faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto, vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca nos ombros com alegria, chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, encontrei minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se a mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa, procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne os amigos, vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, irmãos, então, hoje nesse Evangelho nós temos uma bela reflexão para nossas vidas, talvez até uma joia do Evangelho que nos revela o coração pulsante de Deus. Bem, é uma cena que está armada, na verdade. De um lado nós temos, entre aspas, publicanos e pecadores, os marginalizados do sistema religioso, os considerados impuros, afastados da bênção de Deus. Então, eles são atraídos por Jesus, cuja fama de acolhida se espalhara. Mas, do outro lado, temos os fariseus e mestres da lei, os guardiães da pureza, da ortodoxia. Para eles, a atitude de Jesus é um escândalo verdadeiramente, não há dúvida. Então, Jesus é uma coisa escandalosa aos olhos deles. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles, entre aspas. Comer com alguém, na cultura judaica, significava comunhão, aceitação e intimidade, como bem sabemos. Então, como podia um suposto rabi se misturar com essa gente? Então, era a pergunta. Jesus não se defende com argumentos, ele responde com duas parábolas curtas e devastadoramente belas, que desvendam a natureza de Deus e redefinem o significado do ser justo. Bem, a lógica de Deus, antes de tudo, é buscar e celebrar o que está perdido. Ele vai atrás do que está perdido. Essa é a lógica do reino, que nós bem sabemos que Jesus revela. As parábolas da ovelha e da moeda perdida formam um díptico perfeito, porque juntas elas pintam um quadro completo do amor insistente e jubiloso de Deus. Bem, o que é que está perdido? Então, duas imagens, a ovelha e a moeda. A imagem da ovelha, então, um ser vivo que se perdeu. Talvez por sua própria ingenuidade, desatino, fragilidade, se perde. Então, ela está ativa no processo de se perder, mas impotente para se reencontrar ou voltar ao caminho que ela perdeu. Ela representa o pecador, sim, é uma imagem do pecador que, por suas próprias escolhas, afastou-se do rebanho e também da comunidade, também de Deus, etc., e se perde. A imagem da moeda, em seguida, é um objeto inanimado, não é um ser vivo como a ovelha, mas um objeto de valor, que se perdeu por negligência do dono, talvez, caindo no escuro, caindo na poeira, caindo seja onde for. Ou seja, é uma coisa totalmente passiva aqui, um objeto passivo de se perder. Representa aqueles que estão perdidos não necessariamente por um pecado grave e ativo, mas por estarem no escuro, na escuridão. Ou seja, a escuridão que pode ser pela ignorância, pela falta de cultura, pode ser pelas circunstâncias da vida, pela negligência da comunidade, etc. Então, sozinhos, esses dois retratos nos dizem o seguinte: ninguém está fora do alcance do amor de Deus, porque Jesus está mostrando que Deus está vendo tudo, ele percebe, quem está perdido, quem está isolado, quem está na escuridão, etc. Não importa se a gente se afastou por uma decisão pessoal ou se a gente foi deixado para trás, vamos dizer assim, fomos abandonados pela poeira da vida. Não. Todos nós temos um valor inestimável aos olhos de Deus, é isso que Jesus revela. Então, o dono dessa ovelha e o dono dessa moeda começa uma busca implacável. A história vai mostrando que ele está buscando e não para de buscar. Então essa é uma revolução teológica, porque a religiosidade farisaica esperava que o pecador tomasse a iniciativa de voltar, cumprindo rituais de purificação. E na parábola de Jesus a iniciativa sempre é de Deus. Enfim, o pastor não espera que a ovelha encontre o caminho de volta. Ele deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la, entre aspas. Porque aqui o verbo até, essa palavra até, é crucial.
A busca de Deus não é um vamos ver se eu vou achar, vamos ver se eu consigo localizar. Não, é uma busca determinada, persistente, que não desiste enquanto não alcança o seu objetivo, até encontrá-la, entre aspas. Ele assume o risco de deixar o rebanho seguro, aqueles 99, para salvar uma única que se perdeu. A mulher também representa uma atitude. Ela acende uma lâmpada, ela varre a casa, ela procura cuidadosamente até encontrar a moeda. Então, até encontrar significa a busca é minuciosa, é atenta, ela ilumina os cantos escuros, varre a sujeira que pode estar encobrindo, que é valioso, enfim. Deus, então, na pessoa de Cristo, é um pastor que cruza montanhas perigosas e a mulher que revira a casa. Ele é um amor que não cruza os braços, mas que sai em missão de resgate. Então, Jesus está revelando isso. Então, dentro da parábola aparece depois, a alegria transbordante, que é o clímax de ambas as parábolas, que não é o sofrimento do perdido, mas a alegria do encontro. O pastor coloca as ovelhas nos ombros, que é um gesto de força, carinho, de posse. Então ele não a empurra de volta para o rebanho, ele a carrega consigo, então ele celebra alegrai-vos comigo. A mulher, ao encontrar a moeda, faz exatamente a mesma coisa. Chama as amigas, vizinhas, para um momento de comunhão de alegria, alegrai-vos comigo. Enfim. Então essa é a segunda revolução, porque Deus ele não recebe o pecador de volta com um sermão, uma repreensão, aquelas palavras que dizem, bem, eu tinha te avisado que ia acontecer essa desgraça, mas você não prestou atenção no que eu disse. Não tem nenhum sermão sendo dado aqui. Tá? Então Deus ele recebe o pecador de outra maneira, ele recebe como uma festa. A conversão não é um momento de humilhação, é de celebração. Enfim, a aplicação da história final de Jesus desemboca na alegria do céu. Jesus ele traduz o significado de forma inequívoca. Entre aspas, haverá mais alegria no céu por um só pecador que se converte, ou seja, haverá mais alegria entre os anjos de Deus, e assim ele vai colocando essas imagens para dizer que o céu não é um lugar de serena e imutável impassibilidade. É um lugar de emoção divina, de festa, de júbilo, estrondoso, incrível. Então os anjos, essas criaturas gloriosas, ficam em festa quando o único ser humano se deixa encontrar pelo amor de Deus. Então, a conversão não é primariamente nossa obra, a conversão é obra de Deus. É o momento em que finalmente cessamos nossa resistência e nos deixamos ser encontrados ou carregados, enfim, celebrados pelo pastor. A pergunta, então, para a nossa conclusão é o seguinte: onde nós estamos nessa história? Porque essa passagem é um espelho para a nossa espiritualidade, certamente para a nossa comunidade. Primeiro, para os que se sentem perdidos, como ovelha, aqui tem uma mensagem. Então, saiba que você não está abandonado. Alguém está te procurando. Pare de correr, de se esconder, enfim, tem que se deixar encontrar. E também uma mensagem para aqueles que se sentem sujos e sem valor como a moeda. Então, saiba que você não é lixo. Você tem uma imagem cunhada na sua vida por Deus. Você tem a imagem de Deus em si. Alguém está varrendo a poeira, alguém está iluminando a escuridão para te achar. E depois uma mensagem para os que se consideram das 99, que seriam os fariseus de hoje, guardadinhos dentro do rebanho, cuidados, enfim. A pergunta de Jesus é o seguinte: você compartilha a alegria do céu? Ou como os irmãos mais velhos do filho pródigo, que seria a próxima parábola dessa história, você fica com raiva da festa que Deus fez para aqueles que voltam à casa, voltam ao lar, que foram recuperados com saúde? Quer dizer, uma fé que não celebra o retorno dos perdidos não é a fé que Jesus pretende que a gente tenha nele. Deus não é um juiz distante, mas um pastor que busca, e também uma mãe que procura. É a única coisa que o faz feliz, é poder encontrar, carregar nos ombros uma ovelha cansada ou encontrar uma moeda preciosa. Então, com um sorriso que ilumina o universo, dizer aos anjos: alegrem-se finalmente, ele está em casa, ela está em casa. Pois bem, que a nossa igreja seja sempre um espaço onde esta busca incansável é imitada, claro, e essa alegria é compartilhada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.